Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente já estava falando sobre a questão do Barroco e sobre a questão do mal-estar que é o contexto histórico do Barroco naquele momento lá na Europa. Vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, fim do período dos grandes artistas renascentistas. A arte tinha atingido o apogeu da sua forma, não era isso? A gente comentou sobre a ascensão da burguesia e como os reis teriam que lidar com isso. E terceiro, a questão da reforma protestante, o quanto foi difícil para a Igreja Católica ter que assimilar e entender o que estava acontecendo. Então nós estamos falando de um período que é um período de crise. Nós estamos falando de crise nos valores, crises na política, crise muitas vezes até na própria ciência. E aí, o que fazer esse homem a partir de agora? Ele se torna protestante ou continua católico? E se eu sou rei ou se eu sou de uma família nobre? Como é que eu vou assimilar essa nova classe ascendente? Será que eu quero ter alguma relação com ela? Se eu sou artista, qual o meu papel nessa sociedade agora? A Europa tinha sido inundada pelas riquezas que vinham da América Latina, via Espanha e via Portugal, principalmente via Espanha. Qual era o contexto econômico e social da Europa agora? Era de uma inflação muito grande, por conta da grande oferta de ouro no mercado. Os preços subiram demais e a pobreza aumentou junto com isso. Então, o homem desse período se pergunta o que é estar vivo, né? Qual é o papel do mundo religioso na vida dele. Isso é o comecinho para a gente fazer a nossa conversa. Se você quer se aprofundar nisso, se você está começando a estudar isso, nós temos uma literatura vasta que vai falar sobre a questão da estética, que vai falar sobre a questão da política, que vai falar sobre a questão religiosa. O que seria interessante é você conversar um pouco com todos esses autores. A gente tem, por exemplo, Benedetto Croce, italiano, que está fazendo essa discussão já no final do século XIX, indo para o século XX. Ele já está fazendo a discussão qual é o papel do artista nesse processo. A gente tem Werner Weisbach, que trabalha muito a questão do Barroco e a Contra-Reforma. O que a igreja vai trabalhar, a igreja de Roma, como ela vai trabalhar internamente pela estética e como ela vai usar o Barroco para a catequização dos indivíduos a partir de então. A gente tem Emile Malle, que vai discutir muito a questão da iconografia nesse período. Ele vai lembrar que a iconografia barroca, ou seja, as imagens, os símbolos, os santos que são usados nesse período, eles são recuperados lá do Ocidente medieval, lá da tradição cristã inicial da Idade Média. Não podemos esquecer do Arnold Hauser, que faz uma história social da arte. Ele é muito bom para entender qual é o contexto histórico e como esses indivíduos eles estão nesse meio, como eles estão lutando entre si, quais são os conflitos desse período e como isso vai facilitar e dar possibilidade para a arte barroca crescer. Nós temos Eugène Dors, que trabalha com a questão do barroco não apenas no contexto histórico específico, que é o século XVII, mas como se fosse um exagero ou uma deformação da arte que existe sempre, que existe desde a antiguidade. Então a gente pode achar em períodos pré-helênicos, durante a Grécia, pós-helênicos. Então parece que a arte, o tempo todo a gente vai encontrar esses exageros, essas deformações. Então o Barroco seria mais um desses momentos. Então temos um autor super importante que é o Heinrich Wölfflin, que ele vai trabalhar principalmente na questão formal, na questão da forma. Ele vai dizer que a história da arte, desde sempre, a história da arte ocidental, ela vem do linear à deformação, constantemente. Ela tem uma forma perfeita e um momento posterior que tem essa deformação. Então é como se ele pegasse esse momento renascimento e pós-renascimento, que seria o Barroco, também como se fosse algo constante na história da sociedade ocidental. Ele vai ser o autor principal que vai lançar as linhas de como interpretar a arte barroca no sentido da forma. E nós temos o Germain Bazin, que trabalhava no Museu do Louvre e veio para o Brasil por conta de um irmão que morava no Rio de Janeiro, que se mudou para cá após a Segunda Guerra Mundial. Ele, como um grande historiador da arte,
Ele trabalha numa das maiores instituições de arte na Europa no período. Ele vem para o Brasil, conhece os modernistas que a gente já conversou aqui, e ele vai querer conhecer essa arte brasileira, principalmente a arte mineira. Desde então, ele vai estudar muito a arte barroca brasileira, ou a arte colonial brasileira, e vai levar o conhecimento desses artistas para a Europa. E depois ele tem livros clássicos sobre o barroco na Europa, ele tem livros importantes sobre o Brasil nesse sentido. Não podemos esquecer aqui no Brasil, João Adolfo Hansen, professor da USP, da área de literatura, que vai estudar muito esse período, que vai tentar entender a arte através dos textos daquele período, principalmente ligando as questões que o barroco buscava, retórica, oratória, entender o espaço que as coisas têm que ter na arte barroca, né? A maneira como o artista tem que representar. Não é de qualquer maneira que eles podem fazer. Aquilo é um grande teatro, então naquela teatralização do mundo as coisas têm que ser muito bem pensadas. E esses exemplos estão nos antigos. O João Adolfo Hansen ele é muito importante nesse sentido. E a Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, que tem toda a sua produção voltada à arte mineira. Claro que ela fala também, ela estuda o resto do Brasil, mas a sua maior especialização é Aleijadinho, e ela nos dá esse caminho de entrada para entender a arte no Brasil nesse período. Para quem é pesquisador, estudante, quem vai se aprofundar nesse assunto a partir de agora, não se esqueçam das publicações do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, desde a década de 30, desde a sua fundação, ele vai contar com uma série de estudiosos, gente importante que vai estudar o patrimônio no Brasil e vai escrever sobre ele. Então, muitos desses ensaios sobre o que é o barroco, o que é o período do barroco, qual é a influência dessa arte da Europa aqui no Brasil, o que a gente tem de original, você pode encontrar nos diversos artigos que estão nesses periódicos, que a gente pode encontrar em boas bibliotecas. Bem, estamos só no começo. Esses são alguns nomes, alguns autores para a gente começar a estudar. São autores importantes. É bom lê-los, relê-los, buscar resenhas, entender qual é o papel que eles tiveram nessa produção, né, tanto na história do barroco no exterior, quanto na história do nosso aqui no Brasil, né? Vamos agora, a partir dos próximos episódios, aprofundar essa questão e essas questões. Esses nomes vão aparecer constantemente aqui, então por conta disso, deixe o seu comentário, suas questões, para a gente poder responder depois. Deixe o seu like ou o seu joinha para a gente saber que está tudo ok, e principalmente assine o nosso canal. Até a próxima!